Voltei, novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês pelo apoio total, todos os amigos. O vídeo de hoje é um vídeo que eu vou bugar a sua mente. Você que ainda tem crença, que não consegue se desligar de uma crença. Eu acho que eu vou bugar a sua mente. A proposta aqui é fazer você pensar, analisar, observar. Você precisa enxergar a vida do jeito que a vida é. Simples. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Olha só. Eu tenho aqui algumas provas de que não existe promessa de nenhum Deus para ninguém. Não existe plano de nenhum Deus para ninguém, tá? É tudo conversa fiada de religioso e de teísta que tem fé em transcendente. Você quer ver? Para você entender, eu vou ter que contar uma história de um acontecido esta semana. Alguém que eu conheço, que se criou com meu filho, ali brincando com meu filho, da minha região. Um jovem cheio de muita saúde, filho de crentes assembleianos. Infelizmente, este jovem, ele sofreu um acidente sexta-feira passada. Ele está entubado. Houve uma pancada muito forte na cabeça dele. Tá? Colocaram lá no Facebook a foto dele pedindo oração. E depois um montão de mensagens burras. E eu vou dizer por quê. Não sou melhor do que ninguém. É quando a pessoa não pensa, vai analisar da forma que aprendeu. Infelizmente o jovem, ele está entubado, foi um trauma na cabeça, desacordado pela pancada, e a família está esperando ele acordar no hospital, sendo tratado pela força maior que a gente ainda tem neste planeta, o poder maior que a gente ainda tem neste planeta, que não é tudo, mas é aquilo que nós temos, medicina, tá? Ciência da medicina. Ele está medicado e a família está esperando ele acordar. Se vai acordar, não sabemos. Se vai precisar passar por uma cirurgia ou não. Espero que ele se recupere. E que a família tenha força psicológica. Colocar a foto no Facebook, eu recebi porque eu tenho realmente o Facebook da família. E foi um turbilhão de mensagens. Pedimos oração por fulano de tal. Não vou falar o nome aqui. E uma série de mensagens burras. Está no controle de Deus. Deus sabe de tudo. Deus vai agir na hora certa. Colocamos nas mãos de Deus. E Deus vai agir. Deus é muito bom. Não vai deixar acontecer nada. Deus vai cuidar deste jovem. Já está cuidando lá no hospital. Deus vai usar os médicos. Deus vai usar a medicina. Um turbilhão de mensagens burras. Eu escrevi alguma coisa e não escrevi. Estou torcendo que ele se recupere. Independente de mensagens burras. A família pede oração. Aí eu pergunto para vocês. Se eles dizem que está no controle de Deus. Deus perdeu o controle na hora que o jovem ia passar pelo acidente. Ele não poderia usar este controle e evitar, já que os pais são assembleianos e acreditam e oram pelo filho. Não teve controle de Deus. Teve um que colocou assim lá. Deus tem plano na vida deste jovem. E Deus vai fazer ele se recuperar.
Outro colocou: Deus tem promessa. Moço, faz nojo o que a mente humana é capaz de fazer. E eles não param para entender que Deus poderia ter agido se Deus tem plano e tem promessa com o jovem. Deus poderia ter agido antes, para ele chegar na igreja e dizer: recebi um grande livramento. Porque isso tem também, às vezes acontece isso, de ter acidente e não acontecer nada com alguém, ir lá para a igreja dizer que foi realmente um livramento. Agora, eu tenho provas, posso falar para vocês. Exemplo: todo ser humano, para existir, precisa da contribuição de outro ser humano. Sabia disso? Você sabia disso? Que um ser humano contribui para a existência do outro ser humano? Por que eu estou aqui? Porque minha mãe casou com meu pai e planejou ter filhos. Na época engravidou, tanto dos meus irmãos quanto de mim. Cuidou de mim 9 meses. Muito cuidado para não cair, não levar uma pancada. Mulher grávida tem que ter muito cuidado. Meu pai também cuidando. E depois nasce, aí vem um processo de contribuição humana. Cuidando daqui, cuidando dali, mesmo que eu fui criado com a minha avó, mas minha avó era uma segunda mãe para mim. Eu tô aqui. Se minha mãe não contribui, se meu pai não contribui, eu não existia. Lembro que quando eu estava na igreja, o que tinha de mensagem, de conversa, de profetada, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem uma promessa grande na sua vida. Espera aí, o plano da vida de Deus era eu me tornar ateu e bater de frente com o sistema que defende ele de uma certa forma, que não está em lugar nenhum. A gente fala assim, numa crença do próprio crente. Espera aí, o plano de Deus era esse? Que Deus burro é esse? Seria um Deus burro. Não. Tudo que aconteceu na vida do Anthony desde o nascimento é um plano que eu tenho na vida dele. Uma promessa que eu tenho na vida dele. E a promessa dele é o seguinte: ele vai se tornar ateu, ele vai ficar um tempão aqui, vai se tornar ateu e vai descer a ripa na religião, no sistema que me defende. Seria um Deus burro, ou não? Então é o seguinte: um ser humano é que contribui pela existência de outro ser humano. Quem faz o plano, muitas vezes, na vida de outro ser humano é o mesmo ser humano. Um exemplo aqui muito negativo que acontece, infelizmente, quando uma pessoa tira a vida de outra pessoa. Espera aí. O plano dele foi tirar alguém de circulação. Tirar a existência, a continuidade de existência daquele outro ser humano. Cadê Deus? Onde Deus, nestas horas? Os presídios, as penitenciárias, estão lotados de presos, de detentos, cumprindo penas por ter tirado a vida de alguém. Espera aí, o plano de Deus na vida daquela pessoa foi cancelado por conta de outro ser humano? Porque crente, o que mais diz é isso. Um plano. Deus tem um plano. Que plano foi esse, cara? Como é que nasce uma criança linda, maravilhosa, que toda criança é linda, e a criança vai ser vítima de violência até a morte? Seria um plano legal de Deus? Seria um controle legal de um Deus? Um Deus que permite uma criança nascer, linda e maravilhosa, dependendo dos pais, no momento que a mãe está dando de mamar, chega um grupo de soldados enviados do Deus Todo-Poderoso para matar, destruir a vida da criança por conta de vingança de alguém adulto que fez um pecado contra ele, que se levantou contra ele. O que as crianças teriam a ver? Estou falando de 1 Samuel 15:3, que Deus ordenou invadir um território alheio para matar, destruir vidas de animais, senhores, senhoras, idosos, todos, inclusive crianças mamando. Puta que pariu, cara. Onde está o plano de Deus? Não existe plano nenhum, cara. É o ser humano mesmo que
inventa que cria tudo. Por exemplo, por que esses crentes estão dentro de igreja o tempo todo defendendo o cristianismo? Porque criaram pelo nome de cristianismo. Se fosse periquitismo, eles estariam defendendo o periquitismo. Digamos que o nome de Jesus não fosse Jesus, fosse periquito. É só uma hipótese, gente. Não é Jesus, é periquito. Então, servindo a Jesus num sistema chamado periquitismo, eles não estariam defendendo o cristianismo, estariam defendendo o periquitismo. O jumentismo. Digamos que o nome Jesus, ou Yeshua, ou Emanuel, ou Cristo fosse jumento. Não hipótese. Colocaram o nome jumento. Não ia ser cristianismo, ia ser jumentismo. E esse jumentismo ia estar aqui no Brasil e as pessoas iam dizer: eu sou jumentista. Eu sigo o jumentismo porque eu adoro o jumento, que é salvador da humanidade. É a mesma coisa, o nome foi trocado. As pessoas acreditam naquilo que outros seres humanos que fazem. Eu falei, a vida de um ser humano depende do outro ser humano, para aquela vida continuar existindo. Quer ver um exemplo? Tem famílias hoje que têm planejamento de não ter filhos. O casal tá junto, não quero ter filho. Oxê. Como diz o bom baiano, oxente, bichinho. Como é que é isso? Ele planejou, ele não quer ter filho, ou seja, aquela vida que poderia nascer e ter um plano de Deus, não vai nascer, porque ele disse, não quero que nasça. Ou seja, uma vida que depende ou não de outro ser humano e de um casal. E muitas vezes também o ser humano, ele não tem condição de ter muitos filhos, e ele desce a ripa fazendo filho 10. E aqueles filhos vão sofrer na sua maioria porque não tem estabilidade familiar. Espera aí, é uma vida. É plano de Deus isso? Então você observa que é tudo inventado pelo próprio ser humano. Por exemplo, o suposto livre-arbítrio. O suposto livre-arbítrio. Se de fato fosse verdade, como os crentes dizem, então não existe plano de Deus nenhum. É plano do livre-arbítrio do homem. O homem quer filho, vamos ter filho. Não quero, não vou ter, não vamos ter. É o homem que planeja tudo, é o homem que planeja tudo. Por exemplo, Deus tem um plano na vida de um jovem antes de acontecer um acidente. Aí acontece o acidente e acabou o plano. Muitas vezes o acidente acontece e a pessoa morre. Ou então, às vezes, não morre. Mas cadê o plano de Deus? Que plano é esse? Então o ser humano ele se deixou levar por uma crença mística, mentirosa, que vai enganando a cada dia, vai enganando a cada dia. Ele vai passar a vida dele inteira acreditando em um besteirol que passaram para ele desde a infância. E aí eu observando, pensando o que aconteceu com este jovem que eu estou falando para vocês, que eu não vou dizer o nome aqui, não preciso eu expor isso, eu espero que ele se recupere. Este jovem, se você não sabe, ele é sobrinho de um concunhado meu. Concunhado, ou seja, é casado com a cunhada minha. É um cara que me respeita muito, né? Meu ponto de vista, mas ele brinca comigo. Ele fala que o meu canal é Pilastra da Mentira. Ele falou, e aí, como é que tá o Pilastra da Mentira? Porque ele é muito religioso. Mas ele fala isso enchendo o saco. Eu falei, Pilastra da Mentira é? Eu falei, então quer dizer que a verdade de fatos, de razões da vida, as realidades da vida que eu falo, independente de crença ou não, isso é mentira, é? Pra você é mentira? A verdade pra você é fábula, né? É ilusão. É falar de um Deus invisível, que não está em lugar nenhum, de um livro antigo. Aí ele me enche o saco. E este cunhado meu, ele é gente boa, nada contra ele não. Estou aqui só usando como exemplo. Ele é tio deste jovem que passou pelo acidente. Recentemente, da família dele, acho que teve umas 2 perdas, infelizmente. Todos crentes. Moço, será que as pessoas não percebem que as pessoas foram enganadas com religião, gente? Que merda é essa na mente do ser humano? Eu tenho pessoas aqui da minha família, que faz parte das correntes sanguíneas da minha família,
hospitalizadas. Que recentemente passaram por cirurgias. Tem alguém assembleando da minha família que agora tá com o pé engessado. Quebrou um osso do pé. Que vai ficar 45 dias. Porque o médico disse que ele tem que ficar 45 dias de repouso. Tem uma criança que passou por uma cirurgia agora. Ela tem um problema sério no coração. Eu tenho que dizer isso. Eu não tô dizendo quem é, não, gente. Não tô falando nome, não. É exemplo. Todos acreditam nos deuses e me criticam. Não, você... Não sei o que é você, não sei o que é Deus. Cara, para com isso, gente. E ninguém tá livre de nada. Quando uma pessoa tá hospitalizada, numa situação que tá esse jovem que eu falei, depende só de 4 coisas. Ele depende de 4 coisas, que não tem nada de Deus. Primeiro, ele depende agora do próprio organismo, né? Se regenerar, do próprio organismo. Segundo, do tempo. Presta atenção, gente. Já vou finalizar aqui. Do tempo. Terceiro, da própria medicina, a capacidade científica da medicina, agora no caso dele, os médicos. E quarto, da sorte. Ele só depende dessas 4 coisas. Não tem Deus para fazer nada. Se morrer, espero que não morra, eles vão dizer que Deus recolheu um jovem que é praticamente da idade do meu filho. Brincava com meu filho. Um menino maravilhoso. Um jovem maravilhoso. Que não viveu ainda, não construiu ainda uma geração. Não fez um outro filho. Eu acredito que ele não é pai. Tem muito tempo que eu não vi ele, não é pai ainda. Então, a existência de alguém depende de alguém. A existência de alguém depende de alguém. A existência de um ser humano depende de um ser humano. Observe isso, gente. É o ser humano que quer aquilo, ou não. Ou pode acontecer assim, um acidente de percurso, uma coisa, e nasce através de, quem sabe, até de uma violência. Tudo isso acontece, mas é outro ser humano sempre que contribui. Não tem outra coisa. Ou então a própria natureza. Uma catástrofe, uma calamidade, alguma coisa pode contribuir para aquela vida deixar de existir. Cadê Deus nisso? Cadê um ser todo-poderoso no controle? Se ele tiver no controle de tudo isso, então ele é um descontrolado. Simples assim. Não só um descontrolado. Ele, além de ser um descontrolado, ele é um inútil. Além de ser um inútil, ele é pior do que qualquer ser humano que parece que pensa mais do que ele. Então não tem Deus nenhum nesse cenário. A vida é isso aqui. A gente tem que aceitar. Aceita que doa. Se você não quiser aceitar, fique com sua fé. Concordo com você que você tem seu direito de ter a fé que você querer. Agora você está adorando uma mentira. Você está indo para uma igreja ouvir mentira. Quando o ser humano sai da sua própria casa e vai para uma igreja, ele já está indo para uma fábrica de mentira. Ele vai mentir e ouvir mentira o tempo todo. Para ir manipulando a vida dele, e ele vai levando até morrer, aí vem outro e vai continuando nesta mentira. Deus é um produto criado, inventado pelo ser humano. Religião é criado pelo ser humano. É outro ser humano que contribui na existência de alguém. Quando um ser humano tira a vida de alguém, alguém deixou de existir por conta do outro ser humano. Cadê o plano de Deus? Então tá aí para você refletir. A proposta do canal é fazer você pensar. Não é tirar você da sua zona de conforto de fé. É fazer você pensar. Se você não quiser pensar, é problema seu. Eu fico por aqui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Agora no outro canal. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.